Olá, boa tarde. Vamos fazer hoje uma análise aos índices europeus. Vamos começar pelo CAC, que de certa forma, à semelhança daquilo que tem acontecido com os restantes índices europeus, tem vindo a apresentar um comportamento bastante positivo desde o início de outubro. Repare-se que no CAC, durante a última análise, estávamos aqui a fazer aquilo que parecia ser uma consolidação imediatamente antes do máximo relativo anterior. Falava-se na altura na possibilidade, penso que ainda não tinha havido breakout na última análise, falava-se na altura na possibilidade de haver um breakout ascendente. De facto, seja como for, o comportamento do CAC foi muito linear nesse aspecto, acabou por fazer o tal breakout ascendente da consolidação e agora temos uma projeção potencial a apontar para os máximos relativos, o que seria, sem sombra de dúvida, muitíssimo positivo para este índice. Mesmo que não tenhamos em consideração um potencial arranque linear ascendente, devemos ter, por exemplo, aqui a visão de curto prazo numa eventual nova consolidação que acabou uma vez mais por quebrar em alta. Mesmo que se considere apenas esta segunda consolidação, ainda assim temos uma projeção potencial bastante interessante do ponto de vista da rentabilidade e também neste caso com uma projeção a apontar para a zona dos 5.180 pontos. Repare-se na semelhança entre ambas as projeções, é de facto uma linearidade técnica bastante significativa e se confirmar esta possibilidade, vamos então ter o CAC muito rapidamente a testar novos máximos de curto-médio prazo, os máximos que foram feitos durante os meses de abril e de julho-agosto. Se olharmos para o curto prazo, podemos ver que também aqui o comportamento tem vindo a ser bastante linear. Tinha falado na última análise deste duplo fundo que tinha originado o tal movimento ascendente. Podemos ver aqui de forma um pouco mais clara este padrão de consolidação que entretanto se formou e que depois foi quebrado. Na altura eu falava na possibilidade de termos aqui uma reação ascendente e depois uma tomada de mais-valias em forma de retração. Acabou por não se efetivar este cenário de forma linear, mas ainda assim acabamos por ter uma retração, uma tomada de mais-valias e temos agora o índice aparentemente em novo rally ascendente depois de ter quebrado então este breakout. Repare-se de ter feito este breakout. Repare-se que também aqui se consegue ver com alguma exatidão o tal padrão de consolidação antes de um novo breakout ascendente. Para já, estas são as nossas referências de curto prazo. A grande referência de curto prazo, sobretudo para o ponto de vista defensivo, serão os 4.840 pontos. Se o CAC quebrar os 4.840 pontos em baixa, que é neste momento o mínimo relativo, enfim, acaba por não ser um mínimo relativo muito forte, muito seguro, porque não há um downsizing muito significante, mas ainda assim é um mínimo relativo e por isso deve ser considerado como ponto de referência para uma potencial descida. Do ponto de vista ascendente, temos aqui os 5.215 pontos, sensivelmente, 5.185 pontos. É uma zona de resistência que entra nesta fase e que deverá, em princípio, levantar sérias dificuldades à progressão de médio prazo do CAC. Antes de haver um breakout ascendente, se é que ele vai existir, é bastante provável que exista pelo menos uma retração. Não será ainda de excluir, como é importante relembrar, que podemos ter aqui uma reação ascendente, uma nova retração até à zona de suporte e depois termos aí uma nova fase de decisão. Eventualmente, num cenário deste género, uma nova retração e depois uma consolidação aqui junto do suporte. Seria um cenário menos negativista de curto prazo, mas que poderia ser negativista no médio e longo prazo, porque a haver a quebra em baixa do suporte, isso significaria uma inversão de tendência. Para já é um cenário que ainda é demasiado teórico, não vale a pena estar a considerá-lo, mas que ainda assim deve ser tido em consideração com o passar do tempo. Passando aqui ao DAX, tem vindo a apresentar também o DAX, à semelhança do CAC, um comportamento bastante previsível do ponto de vista técnico. Falávamos aqui na altura do breakout ascendente que se deu, tendo por base a resistência originada por este padrão triangular. A partir daí tem vindo a apresentar uma progressão significativa e estamos nesta fase cada vez mais próximos da forte zona de resistência, ou pelo menos da resistência que existirá devido à aglomeração de preços. Repare-se que no gráfico horário a negociação no DAX tem sido bastante fácil do ponto de vista técnico, tem apresentado uma linearidade
pela sua negociação em canal. Podemos ver, inclusive, num time frame um pouco mais curto, tem permitido aqui fazer negócios bastante interessantes, muito linear, como eu dizia, e nesta fase, eventualmente no curto prazo, pode-se esperar aqui uma retração na parte superior do canal, mas que ainda assim não será uma retração expectável, como uma retração muito significativa. De qualquer forma, é importante que mantenhamos a vigilância neste índice, porque a qualquer momento podemos ter uma correção um pouco mais forte. Neste caso em concreto, eu olharia para os 10.682 pontos, uma nossa referência técnica de curto prazo. É aqui o ponto pelo menos o ponto de base de uma zona de suporte. Não é, tal como eu disse para o CAC, não é um suporte que por si seja decisivo, que seja fundamental para o título, mas é uma referência importante porque acaba por ser aquilo que mais próximo temos nesta fase de um mínimo relativo. Do ponto de vista ascendente, é deixá-la andar. Não me parece que o canal seja forte o suficiente, seja robusto o suficiente para resistir a uma investida ascendente. Muito mais depressa nós teríamos um abrandamento, à aproximação aqui dos 11.140 pontos até aos 11.639 pontos, que são a zona de resistência natural do DAX nesta fase. Indo aqui ao IBEX, o IBEX tem sido o índice do qual mais próximo tenho estado nos últimos dias, uma tendência bastante fácil de analisar também neste caso. Estamos num momento bastante importante para os analistas técnicos, porque os índices finalmente voltaram a entrar nos carris e voltaram a apresentar um comportamento linear. Repare-se que aqui seria expectável, falei sobre isso durante a análise anterior, seria expectável, após o breakout ascendente, que houvesse uma retração à zona que passou a ser de suporte, para depois haver um movimento ascendente. Foi precisamente isso que aconteceu aqui no gráfico diário. No gráfico horário foi ainda mais fácil de detectar. Repare-se na projeção do padrão de consolidação pós-breakout. Houve um atingir de forma perfeita, de forma exata desta projeção e, a partir desse momento, houve uma nova consolidação descendente. Esta consolidação descendente acabou por dar origem, uma vez mais, a um movimento de breakout ascendente e, uma vez mais, houve uma nova consolidação que voltou a fixar o preço, voltou a dar folgo suficiente ao preço para que não houvesse uma linearidade ascendente insuportável, tal como aconteceu, por exemplo, aqui entre junho e julho. Nesta fase, temos tido também aqui bastante facilidade na negociação do ponto de vista da colocação dos stops. Repare-se que cada uma destas investidas ascendentes deixou para trás um ponto de referência em termos de negociação e por isso temos nesta fase, então, três mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior. Esperamos apenas por um breakout ascendente desta consolidação para confirmar o terceiro mínimo relativo. Para já, so far so good, não há qualquer tipo de impedimento em termos do IBEX no curto prazo. Continua a haver uma negociação bastante interessante. Enquanto não houver, então, um breakout descendente das zonas de suporte, é deixá-la andar, pelo menos até à aproximação à zona de resistência. Terminando no nosso PSI 20, durante a semana passada, ou durante a última análise, que já não foi na semana passada, tinha deixado aqui, estávamos nesta zona de conglomeração de preço, e tinha deixado a possibilidade de ou termos um breakout descendente ou ascendente, como seria expectável, obviamente. Acabamos por ter um breakout ascendente da zona de consolidação e temos nesta fase o índice a aproximar-se da zona de resistência. Este é o máximo relativo de curto prazo. Seria fundamental para o PSI 20 que houvesse a quebra em alta definitiva deste máximo relativo, sem sombra de dúvidas, para que o índice finalmente conseguisse libertar desta aura negativa que o rodeia e que conseguisse fazer novos máximos. Como é sabido, temos uma importante questão política para resolver durante a próxima semana. Vai ser muito interessante saber como é que o índice irá reagir a toda esta situação. Não só o índice, como é óbvio, mas os títulos individuais também. Se houver, de certa forma, uma visão aligeirada sobre aquilo que seja a solução política para o país, poderemos então, nesse caso, ter aqui muita margem de crescimento para os próximos tempos. Se, pelo contrário, a solução política encontrada não for do gosto, do agrado dos mercados financeiros, então podemos ter o PSI 20 nos próximos meses a fazer aquilo que tem vindo a fazer de
de forma mais ou menos linear nos últimos meses. No fundo, termos o PSI 20 a divergir dos restantes índices europeus, poder haver aqui uma margem de manobra ascendente para os restantes índices europeus e o PSI 20 a refletir negativamente a questão política e a retrair. Na minha opinião, nesta fase, seria mais prudente focarmos nos restantes índices europeus e deixar para já o PSI 20 para ver o que é que vai acontecer, para ver para que lado rola a bola e depois, se for o caso disso, apanhar um movimento ascendente, nem que seja um pouco mais tarde, com menos margem de progressão, mas de uma forma muito mais segura. É tudo então em relação a esta análise aos índices europeus. Obrigado pela atenção e um resto de bom fim de semana.